Mensagem do céu. Queridos, nós estamos aqui com o capítulo 6 de Jó, o livro de Jó, e nós vamos chegar numa resposta bastante dolorosa de uma pessoa atravessando um período, o pior período da existência, não é? Dele, compartilhando algumas coisas conosco bem complexas. Eu gostaria de ler com vocês na linguagem de hoje essa parte, porque, amados, se você ler na linguagem tradicional, você vai perder muita coisa, muita coisa. Eu procurei fazer o melhor que eu pude para conseguir trazer essas palavras tão importantes, preciosas. Na verdade, eu estava estudando esse texto e eu comecei a chorar, porque falou tanto ao meu espírito, tanto ao meu coração, e eu espero que fale ao seu coração, em nome de Yeshua. E Jó, então, vai rebater aquilo que o seu amigo, não é? E eu vou colocar claramente a transparência desse homem, a lisura, a fidelidade, não é? Desse homem, e como o Senhor, o Eterno, atende pessoas que tenham essa lisura, essa transparência. É claro que as pessoas tomam raiva também de pessoas assim. Elas estão acostumadas com quem faz média, com quem passa a mão pela cabeça quando está errado, não é verdade? Então, vamos lá, queridos. Jó, capítulo 6, as respostas de Jó. Então eu vou trazer aqui na linguagem de hoje, tá bom? Alguma coisa talvez eu tenha de trazer na revista atualizada, mas não tem como, queridos. Esse texto vocês vão perder demais se não for assim. Então, em resposta, Jó disse, versículo 2, se a minha desgraça e os meus sofrimentos fossem postos numa balança, com certeza pesariam mais do que a areia do mar. Ou seja, essa linguagem que ele está utilizando, se você pegar na revista atualizada, você não vai ter essa clareza, não é? Se a minha queixa de fato se pesasse contra ela numa balança, se pusesse a minha miséria, não vai ficar tão claro como nós vemos na linguagem de hoje. Mas eu quero continuar, não é? E com certeza pesaria mais que a areia do mar, e foi por isso que falei com violência. Por isso que falei com violência. Na revista atualizada vai dizer, por isso que as minhas palavras foram precipitadas. Na verdade, Jó não usou o termo precipitação. A linguagem de hoje está muito melhor das palavras que ele falou. A melhor tradução aqui seria, por isso eu falei com dureza. Esta seria a melhor, a ideal das traduções aqui, foi por isso que falei com dureza, não é? Então o que Jó está dizendo aqui? Ou ele faz, você está pesando os dois lados? Você está pesando o seu lado, a sua visão, ou você está pesando o meu lado? Porque se você usar o meu sofrimento e colocar numa balança, você vai ver que os teus argumentos perto do meus sofrimentos seria como se você colocasse numa pá da balança os teus discursos vagos, vazios, e do outro lado o que pesa de verdade como a areia do mar, né? Então, Jó compara o sofrimento dele num peso tão intenso, como se ele estivesse carregando sobre si a areia de todo o mar, não é? E aí nós vamos ver a tradução: as flechas venenosas do Todo-Poderoso estão fincadas em mim, e o veneno entra na minha alma. Com os seus ataques, o Eterno tem me enchido de terror, né? No versículo 4, queridos, quando ele faz uma alusão, era uma coisa muito conhecida naquela época. Se você pegar um Salmo Teilim de Davi, o 38, vai falar exatamente isso no versículo 1 em diante. Não me repreendas, Hashem, na tua ira, nem me castigue no teu furor. Cravam-se em mim as tuas setas, e a tua mão recai sobre mim. Não há parte sã na minha carne por causa da tua indignação. Não há saúde nos meus ossos por causa do meu pecado. Então, Melech Davi reconhece que a enfermidade que ele estava enfrentando estava associada aos pecados que foram compartilhados dentro das Escrituras,
Mas o caso de Iov, ele dizia, as setas realmente chegaram a mim, porém eu não encontro o motivo pelo qual elas foram lançadas. E por que que as pessoas tratam nesse período, quando uma fatalidade vinha, como se o Eterno lançasse setas? Porque eles tinham essa mentalidade que é presente até os dias de hoje, que o Eterno é santo, 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 separado, separado, separado. Então a única maneira de algo vir de lá para nós seria por meio de um transporte aéreo. E o que eles tinham para transporte aéreo, a visão deles sobre transporte aéreo eram somente flechas. As flechas é que vinham de um lugar que ninguém sabia. Hoje talvez se usaria a palavra um tiro, usaria um míssil ou uma bomba nuclear, dependendo da colocação, mas naquele tempo a única coisa, expressão que eles tinham de algo que pudesse atingi-los e que viesse da parte do Eterno tinha de ser algo que se movesse pelo ar. E por isso é que ele coloca como flechas. E por que ele diz que o veneno entrou na alma? A enfermidade que ele tinha era uma enfermidade que causava, nós já falamos isso no começo do curso, mas os fenômenos físicos eram, imagina algo que mexeu com a vida dele completamente, embora o período da enfermidade dele não deve ter sido longo, porque do contrário teria matado, tá bom? Então ele desenvolveu, não sabemos quanto tempo essa enfermidade perdurou, mas se tivesse durado muito tempo, ele não teria sobrevivido, tá bom? Vamos lá. O jumento fica contente quando come capim e o boi não reclama quando tem pasto. Ou seja, olha, se eu estivesse nessa condição que você está me dizendo, ele está rebatendo os argumentos dele faz. Se eu estivesse nessa condição do que você está me dizendo, você já viu algum jumento? Eu vou ler na revista atualizada aqui, porque vocês vão ver como é difícil de entender o que está sendo dito na revista atualizada. Olha só. Zurrará o jumento montês junto à relva? Ou seja, o jumento que está comendo, ele vai ficar chorando, não é? O boi vai mugir junto à sua forragem? O boi que está comendo, como é que ele vai parar de comer para ficar mugindo? Comer-se-á sem sal o que é insípido? Ou haverá sabor na clara do ovo? Vou ler aqui na linguagem de hoje para vocês entenderem como fica mais claro isso para nós. O jumento fica contente quando come capim. O boi não reclama quando tem pasto. Mas quem gosta de comida sem sal? Que gosto tem a clara do ovo? Eu não tenho apetite para comer essas coisas. E tudo que eu como me faz mal. Na revista atualizada, versículo 7, vai aparecer aquilo que a minha alma recusa tocar. Isso é agora a minha comida repugnante, não é? E o que ele está dizendo é que não é repugnante, queridos, do tipo assim, olha, eu vou recusar agora, eu posso comer clara de ovo e eu vou recusar a clara de ovo, não é? Não é isso que ele está dizendo. Aquilo que entrava no organismo dele, muitas vezes ele punha para fora. O estado de enfermidade dele fazia com que ele jogasse fora o alimento, ele não conseguia manter o seu organismo alimentado. Ele tinha vômitos, ele tinha provavelmente diarreias, ele tinha uma condição muito complexa na vida dele, não é? E aí ele vai colocar o que ele expressa no seu espírito, porque ele chega e coloca, se vocês lembrarem, no capítulo 5, versículo 17, ele vai dizer que bem-aventurado é o homem, é que Deus disciplina. E aí você vai ver quando ele chega no versículo 25, saberás também que se multiplicará a sua descendência, você vai ter outros filhos, a tua posteridade como a erva da terra, em robusta velhice tu entrarás para a sepultura, não é? Ele não falou tu, mas ele deu exemplo, como se recolhe o feixe do trigo ao seu tempo, ou seja, ele falou de longevidade, e óbvio, então ele vem e afronta o que ele disse, ou seja, olha, você está falando de vida,
Mas eu não estou pedindo a vida, eu estou pedindo que se encerre a minha vida. Eu não vejo mais utilidade na minha vida. Vamos lá, versículo 8. Vamos na linguagem de hoje, tá, queridos? Se Deus desse o que eu estou pedindo. Se Deus desse o que eu estou pedindo. Então ele me tiraria a vida, ele me atacaria, acabaria comigo, e se eu soubesse que Deus faria isso, eu então reuniria minhas forças para poder pular de alegria, mesmo sofrendo com muita dor. Porque eu sei que Deus é santo, e eu nunca fui contra as suas decisões. Versículo 10. Eu quero ler isso na revista atualizada, porque ela traz esse versículo melhor traduzido. Eu vou colocar aqui para vocês. Isto ainda seria minha consolação, e eu saltaria de contente, mesmo na minha dor, que ele não poupa, porque eu não tenho negado a palavra do santo. Essa tradução na revista atualizada está melhor. Ou seja, olha, eu estou satisfeito com a entrega da minha vida. Eu não tenho projetos de vida, eu não tenho pretensão de continuar vivendo, eu não tenho... Ele se opõe completamente do tipo, ele faz do que é que você está me falando para que eu me converta, para que eu tenha longevidade, para que eu possa ver o bem, para que eu possa viver. Eu não tenho essa esperança, não é essa a minha oração. Queridos, nós precisamos conhecer o tipo de sofrimento que a pessoa está envolvida para falar com ela, respeitando o que está atravessando, respeitando o que ela está passando. Não adianta você chegar para uma pessoa que está em desistência e você não compreender o motivo pelo qual ela está desistindo. Nós precisamos olhar, muitas vezes nós olhamos para uma pessoa e falamos, olha, essa pessoa aí, olha como ela é fraca. Olha como ela é fraca. Não é? E Iov está dizendo o seguinte, olha, eu nunca deixei as palavras do santo. Do que você está falando do que da minha vida espiritual? O que você sabe da minha vida espiritual? Você está vendo a minha condição física, a minha condição financeira, a minha condição familiar. Você está vendo apenas o que você pode ver. Como você sabe se eu guardo as palavras do santo? Como você pode me julgar se eu sou contra as decisões do Altíssimo? Versículo 11. Onde estão as minhas forças para resistir? Para que viver? Eu não tenho esperança. Será que eu sou forte como a pedra? Será que o meu corpo é de bronze? Eu não sou capaz de me ajudar a mim mesmo. Quem é que vai poder me socorrer? Não é? Então, Iov está dizendo, olha, as suas palavras, meu amigo, me perdoa, meu amigo não porque ele vai dizer que ele não é amigo, mas você não sabe o que você está dizendo. Literalmente, você não conhece a minha dor, você está vendo com os olhos e não sentindo com o coração. Não é possível que você não consiga ver o que eu estou passando. Não é possível que você não compreenda o nível do sofrimento que eu cheguei. Não é? Ele se opõe à fala de Elifaz, no capítulo 4, versículo 6. Porventura não é o teu temor a Deus aquele em que confias? A tua esperança, a retidão dos seus caminhos, questionando, não é? Olha aí, onde está a tua pregação agora? Não é? A primeira coisa que uma pessoa ímpia, eu não tenho outra palavra para usar para Elifaz, a primeira coisa que uma pessoa ímpia vai questionar, não importa que ela se diga religiosa, ela vai questionar que o seu sofrimento está associado à tua falta de confiança. Se você está sofrendo, então é porque você tem falta de confiança. E aí, Iov diz, olha, eu não sou capaz sequer de ajudar a mim mesmo. Mais uma vez, ele manifesta, olha, se eu não sirvo, minha vida não tem mais propósito para servir, então eu também não sirvo para viver. Não há quem possa me socorrer, eu não vou poder ser útil. Nesse momento, eu não quero ser peso na vida de ninguém, não é? Ele não tem forças, não tem mais forças para seguir. E aí, ele vai dizer uma parte que me tocou profundamente. Eu acredito que se você já passou por alguma demanda, se você já confiou em pessoas que agiram com você dessa maneira, eu quero expor a vocês uma situação de defesa
que graças ao eterno Iov teve, e eu quero trazer a vocês o porquê eu creio que o Eterno pediu para Iov orar por esses amigos. Porque, queridos, a maior parte das pessoas, quando elas são afrontadas desse modo, elas viram as costas e vão embora e deixam você falando sozinho. Esse homem, ele faz, e os amigos, eles ouviram tudo que Iov falava e não o deixou. É por isso que eu acredito que havia esperança. Eles permitiram se ouvir a outra parte. Eles podem ter feito tudo errado, mas eles se permitiram ouvir a outra parte. E eles ficaram ali. Eles ficaram ali até o desfecho final de tudo isso. A maior parte das pessoas, quando entram numa demanda, elas simplesmente rompem as relações, não é? Saem dos grupos, bloqueiam o WhatsApp, não é verdade? Mas essas pessoas que te permitem ainda que você tenha uma interlocução, é por essas que o Eterno quer que você interceda, porque Ele vai ouvir a tua oração, ainda que elas injustiçassem a você. Vamos lá? Versículo 14. Uma pessoa desesperada merece a compaixão dos seus amigos, mesmo que tenha deixado de temer. Você está dizendo que eu não temo ao Senhor. Agora imagine um homem que está atravessando, você estivesse falando com qualquer um que não fosse eu, você não me conhecesse, nem pela minha vida, nem por tudo que eu vivi, não é? Eu quero ler isso na Revista Atualizada. Ao aflito deve o amigo mostrar compaixão, a menos que tenha abandonado o temor do Todo-Poderoso, não é? Na verdade, ele não fez isso, ele diz, eu não fiz isso, eu nunca deixei as palavras do santo, mas até o amigo de um ímpio, ele deveria ter compaixão dos seus amigos na hora que ele está passando uma fatalidade. Versículo 15, mas eu não pude contar com vocês como meus amigos. É interessante que Iov, como os amigos estavam ouvindo ele faz, e não retribuíam, não se opunham, eu quero muito que você entenda isso. Existem várias maneiras de concordar, queridos. Um modo de concordar, nós estávamos numa sinagoga, e eu vi algumas pessoas afrontando o nosso líder ali. Queridos, eu não conseguia me conter, porque era um líder, gente. Entende? Como que podia a pessoa agir sem temor, discutindo com o líder? Aquilo para mim, queridos, o meu rosto ficava, parecia que estava pegando fogo, com a falta de respeito que eu via com a vida da pessoa que estava à frente daquele trabalho, pagando um preço enorme para estar ali, não é? E é interessante que Iov vai dizer, versículo 15, eu não pude contar com vocês como meus amigos, que me desapontaram como um riacho que seca no verão. E ele vai dizer claramente para eles, vocês aí que estão ouvindo o que ele está falando e vocês não fazem nada, certamente vocês pensam como ele. Querido, se você está numa demanda, isso que é o problema, que eu acredito que a demanda traz, como as pessoas se unem para o mal, mas como é difícil elas se unirem para o bem. Eu não aguentava, queridos. Eu via as pessoas se levantando contra, principalmente nos estudos que nós tínhamos no Shabat à tarde, e falando coisas para a vida do nosso líder. Eu não aguentava. Eu falava, olha, o mínimo que a Torá descreve para nossas vidas é o respeito para com o outro. Eu não suportava, gente, eu não suportava. Então, se você suporta ver o mal acontecendo com alguém, você concorda com a pessoa. Você está suportando o errado, você é cúmplice daquela obra. Eu quero que você entenda isso com muita clareza. Muita clareza. Por que que Iov vai dizer, eu não pude contar com vocês pluralizado? Por que que ele não diz, só estava falando ele faz? Por que que ele está falando dos outros? Por que que ele está mencionando os outros? Porque se você não vai à defesa da pessoa, eu vou ler como está na revista, na revista atualizada que a gente usa, meus irmãos aleivosamente me trataram. Meus irmãos aleivosamente me trataram. Ou seja, olha, você está vendo mal, você está vendo errado, você está vendo que aquilo não procede, você não faz nada, você é cúmplice de obras mortas. Você é cúmplice. Entende? Outra coisa, queridos, você não está feliz num lugar, não fica no lugar. Não fica criticando a liderança para você ser amaldiçoado. Entende? Então, assim, essas coisas realmente me
me incendiavam por dentro do meu espírito, porque eu não conseguia ver uma situação como aquela de total falta de respeito, não é? Mas eu não pude contar com vocês, com meus amigos. Me desapontaram como um riacho que seca no verão. E no inverno, ele está cheio de gelo e neve. Mas depois vira água que vai sumindo no calor, até que no fim do seu leito fica seco e duro. Ou seja, olha, vocês vieram para cá para me trazer água para minha sede? Vocês vieram para cá, primeiramente, não importa a época que vocês venham na minha vida. Vocês não têm o que me oferecer. Ou eu não vou conseguir beber a água de vocês, porque está endurecida como um gelo, ou eu não vou poder beber porque vocês não têm água fluindo em vocês. Aquilo que vem sobre a sua vida é o que você recebe do outro, e aquilo que você retém é nada. O que você recebeu do outro não fica em você. Você é um riacho que não mantém, você não retém as suas águas. Você recebe as águas dos afluentes de alguém que está te alimentando, mas você não mantém, você não tem água para me trazer. Você está querendo matar minha sede? Pois eu digo para vocês, eu não posso contar com vocês como meus amigos. Ah, queridos, fala isso para alguém. Oh, não estou te orientando a fazer isso. Mas, amados do meu coração, é verdade, nós estamos numa geração, não é? Tem aí vários termos que as pessoas usam para essa geração mimimi. Eu chamo essa geração de geração pompom, queridos. Essa geração é pompom, é sério, é sério. É aquela geração, tinha um talquinho, queridos, chamado pompom. Não sei quantos vão lembrar disso, né? E aí, para passar o talquinho, tinha um negocinho bem fofinho, que você jogava o talquinho naquele negócio que parecia um negocinho de um carneirinho, sabe? Todo fofinho para poder passar no pompom da criança, né? Essa é a geração pompom, queridos. Nós estamos na geração pompom. Se você falar sinceramente com alguém, lamentavelmente, você pode ser mal interpretado. Queridos, e é claro que eu e o Orochi Carlos temos problemas com isso, não é? Claro que nós respeitamos. Tem pessoas que pensam que nos enganam. Viu, amados? Eu tenho de falar isso, já que nós estamos falando aí, né? Tem pessoas que pensam que nos enganam. Elas pensam que o Senhor não nos fala, o que elas pensam da gente, o que elas conversam com outras pessoas que lamentavelmente acaba chegando, não é? E a gente dá uma dura em quem chega também, viu? A gente dá dura em quem chega. Mas o negócio chega tão rápido, queridos, que não tem como deter, não é? Quando você vê, já está escrito no seu WhatsApp, né? Então, assim, queridos, muitas pessoas pensam que nós somos... me engana que eu gosto, não é? Não, queridos, nós sabemos, mas nós estamos dando, vamos dizer, a bolsa na mão do bandido todos os dias esperando que ele se converta. Há pessoas, queridos, que não confiam na gente, estão conosco, caminham com a gente, mas não confiam. Entende? Não sei por que andam com a gente, mas não confiam, não é verdade? Então, assim, é importante que você tenha entendimento que essas coisas são conhecidas. Por que eu tolero? Eu tolero porque o Eterno manda tolerar, o Eterno manda lutar por almas, o Eterno manda lutar por vidas, o Eterno manda que nós andemos mais uma milha. Olha, mais uma milha. Mas, Senhor, mais uma milha. Vai mais uma milha. Não é? Está respirando. Outro dia o Senhor falou isso para nós. A pessoa está respirando, não é? Olha que situação, não é? Poxa, Senhor. Mas olha, Pai, tudo isso, mas ela está respirando, a pessoa está respirando, não é? Lute por ela, tá bom? Então, queridos, é assim que nós vivemos. Muitas pessoas pensam que nós não sabemos e nós fazemos de conta que não sabemos. Por quê? Porque nós somos falsos? Não, porque nós estamos lutando pela vida da pessoa. Nós seguimos lutando pela vida da pessoa, não é? Mas vamos lá, vamos lá. As caravanas se perdem procurando a água, avançando pelo deserto e ali morrem, ou seja, pessoas estão necessitadas da água que você tem a oferecer. Pessoas estão caminhando por quilômetros, não é? Estão necessitadas da água que você deveria ter. Se você é um rio, e Yeshua falou que você fluiria de ti rios de água viva. Se você foi chamado como um rio, você tem de ter água. Você tem de ter água, não é? Aquelas que vêm de Temá e de Sabá procuram esses ribeiros cheias de esperança, porém quando chegam,
todos ficam desapontados e sua esperança morre ali. Queridos, pessoas estão indo para vocês todos os dias. O Eterno está procurando. Tem uma placa, não vou dizer de neon, porque ele não usa neon, mas tem uma placa de pisca-pisca também, não vou dizer que é pisca-pisca, mas uma placa enorme no céu, dizendo precisa-se, queridos. As pessoas estão sedentas. Amados, eu tenho pessoas aqui, eu tenho testemunhos tão lindinhos, queridos, de pessoas usadas, que estão se permitindo ser usadas pelo Eterno. Testemunhos maravilhosos que eu tenho aqui. E, amados, como eu amo esse ministério, eu amo esse ministério. Pessoas que estão dando um passo a mais, uma milha a mais. Tem uma pessoa, amados, eu não tenho liberdade de falar, ela começou a interceder porque estava tendo uma obrigatoriedade na escola, e eles começaram a orar pela liderança, pelos prefeitos, para parar, e orando, depois baixou uma lei dizendo o seguinte: aqui não, aqui ninguém vai passar, nenhuma criança vai passar por isso aqui. Uma pessoa, uma família se levantou para fazer isso. Eu não sei quantas dali fizeram isso, mas eu recebi esse testemunho de uma pessoa extremamente simples, queridos. Uma pessoa que começou a levantar de madrugada: Senhor, eu não aceito, Senhor. Senhor, a minha vida, os meus filhos, eu coloco diante de Ti. Queridos, quantos testemunhos eu tenho recebido de pessoas que não se conformaram com o mal. Vocês são como esses ribeirões. Vocês veem a minha miséria e vocês ficam com medo. Por acaso eu pedi para vocês que me dessem alguma coisa? Ou que me oferecessem um presente? Será que eu pedi que vocês me salvassem de algum inimigo? Ou que me livrassem da mão de algum bandido? Olha, eu quero só saber quantas vezes eu e meu marido repetimos isso. Por favor, diga quanto nós te devemos. Por favor, diga o que nós tiramos de você. Por favor, nos diga o que nós tiramos de você para que nós possamos devolver. Quantas vezes no ano passado eu e meu marido falamos essa frase? E nossos interlocutores não tinham resposta. Não é? Olha aqui, eu não pedi para vocês virem, vocês não fazem o que vocês foram chamados para fazer, vocês não estão descendentando pessoas e muito menos a mim. Por um acaso eu pedi para vocês alguma ajuda? Eu pedi para vocês algum recurso financeiro? Eu pedi para vocês que viessem me salvar de algum inimigo que já levou tudo que eu tinha? Ou de algum bandido que roubou já todo o meu rebanho? Por um acaso eu mandei alguma cartinha para vocês virem aqui? Queridos, fala um negócio desse para alguém, para você ver o que vai acontecer com você. Não é? Mas muitas vezes nós somos hipócritas. Hipócritas. Quando nós permitimos que as pessoas façam o que elas querem para a maldição delas, para a própria maldição delas. Então me ensine e eu ficarei calado. Mostrem então os erros que eu cometi. Já que vocês são tão cheios, vocês estão falando que eu pequei, tudo bem? Eu estou nessa condição porque eu pequei. Então me mostra aonde eu cometi. Queridos, as escrituras dizem que nós somos bem-aventurados quando nós somos caluniados injustamente. É bom que aquilo que falam contra a sua vida não tenha fundamento. É bom que aquilo que as pessoas falem da sua vida não tenha fundamento. Claro que dói. Ouvir um negócio desse dói o nosso coração, mas, queridos, é importante para nossas vidas que a Satã não tenha mérito em nós. Em nome de Yeshua. Vamos lá. Quem fala a verdade convence, mas a acusação de vocês não prova nada. Ou seja, olha, Jó, você pecou, viu? Tá, eu pequei onde? Aonde que eu pequei? Me fala, já que vocês têm tudo, olha, tudo isso aconteceu porque eu pequei. Então me mostra onde eu pequei. Só me mostra onde eu pequei. Vocês só acusam. Vocês só têm boca para acusar. É só acusação. Não é? Um dia desses eu estava conversando com uma pessoa e a pessoa disse assim: ah, Céu, sabe o que acontece? Que vocês não dão atenção. Não é? Queridos, quem quer estar perto, queridos. Quem quer estar perto, está perto. Quem deseja atenção, dá atenção. Quem deseja atenção, dá atenção. Não é? As pessoas que nos conhecem, elas sabem a nossa vida. Elas sabem o que nós vivemos.
As pessoas que nos conhecem, elas quiseram compreender a nossa vida, compreender quem somos, o que fazemos, até para ser nossos intercessores. Eu e meu marido, e cada roxinho desse ministério, não está de pé sem ter intercessores. Queridos, vocês não sabem o que nós atravessamos. Amados, o Roxy Anderson, eu oro para que o carro dele tenha ficado conserto agora. Pela benevolência do Eterno, num momento de muita dor aqui. O Eterno usou a vida de uma outra pessoa que nem estava aqui dentro para fazer isso. Mas, queridos, as coisas elas se organizam para chegarem a um objetivo final. Amados, quantos meses o Roxy Anderson está com problemas nesse veículo? Quem que sabe disso? Quem sabe o que nós atravessamos aqui? Talvez vocês possam imaginar que o carro está lá encostado. Não, queridos, o carro estava sendo literalmente corrigido. E assim, chegou um momento, não tinha mais recurso, o Roxy Anderson não fez curso com a Adiel, mas ele mesmo começou a cuidar do veículo. Ele com meu marido lá comprando as peças e eles mesmo trocando, porque não tinha mais como levar para mecânico, queridos. Ninguém achava os erros. Quem sabe o que nós temos vivido? Quem sabe o que cada um daqui tem passado com saúde, com outras questões? Quem é que tem noção do que nós temos vivido? O tipo de trabalho pesado que nós estamos envolvidos aqui, na idade que nós temos. Não estou queixando, não. Bendito seja o Senhor que nos tem feito bem. Não é? Versículo 26. Será que vocês querem criticar o que eu estou dizendo? Querem tratar as palavras de um homem desesperado como se elas fossem o vento? Ou seja, vocês estão ao menos ouvindo o que eu estou dizendo? Vocês estão entendendo o que eu estou falando ou vocês estão distorcendo tudo o que eu disse? Vocês acham que as minhas palavras são um desabafo? Eu estou falando com vocês exatamente o que eu estou vivendo. Vocês seriam capazes de vender um órfão no leilão. Vocês venderiam até mesmo um amigo. Vocês estão fazendo isso comigo. Vocês estão me vendendo. Vocês estão me colocando à venda com as palavras de vocês. Vocês estão me entregando. Qual o propósito do que vocês estão fazendo? O que vocês ganham com isso? Qual o benefício vai trazer a você me fazendo mal? Qual é o benefício que você tem fazendo mal para a minha vida? Olhem bem nos meus olhos e me digam se eu estou mentindo. Queridos, tem que ter muita sinceridade, mas muita sinceridade para falar um negócio desse. Eu vou ler na revista atualizada, como não dá para entender esse discurso. Por isso que eu estou lendo na linguagem de hoje. Olha só, parece até uma ironia a maneira que está escrito, o versículo 24 em diante. Ensinai-me então e me calarei, me dê a entender aonde eu tenho errado. Como são persuasivas as palavras retas, mas o que é que repreende a vossa repreensão? Acaso vós pensais em provar minhas palavras, ditas por um desesperado, como se fosse ao vento? Até sobre o órfão vocês lançariam sorte? Vocês especulariam com o vosso amigo? Agora, pois, se sois servido, olhem para mim e vede que não minto cara a cara. Ou seja, a linguagem na linguagem de hoje fica muito mais clara essa coisa. Olha nos meus olhos aí. Olha nos meus olhos, vê se é mentira. Vê se eu estou colocando para vocês, eu estou logrando, estou roubando o tempo de vocês com as minhas palavras. Retirem o que disseram e não sejam injustos. Não me condenem, porque eu estou com razão. Olha, queridos, essa coisa de pedir para a pessoa retirar o que ela falou é algo extremamente importante. Nós passamos por uma situação, recentemente, de uma pessoa que veio nos pedir perdão, que ela gostaria de voltar para o nosso meio. Ela tinha se afastado e muitas coisas ruins haviam acontecido com ela durante aquele ano. E aí ela entendeu que aquelas coisas ruins aconteceram porque ela tinha nos difamado, tinha se associado a pessoas que, enfim, não importa agora. E aí ela colocou pedindo que gostaria de retornar e se ela poderia estar conosco. Eu falei, claro que pode, desde que você retire as coisas que você falou. Retire as coisas que você publicou sobre nossas vidas.
Se você fizer isso, você é muito bem-vinda. Mas retire o que você falou. Não fique guardando um pedacinho lá atrás para, se não der certo aqui, eu tenho onde voltar. Queridos, fechem as portas que estão atrás de vocês. Fechem as portas. Eu e meu marido, nós não temos portas abertas atrás de nós. As portas por onde nós passamos, nós fechamos, para nunca mais voltar atrás. Então, se você se arrependeu de algo, você realmente se arrependeu do mal que você fez a alguém, então retire o que você fez. Retire o mal que você fez. Porque se você continuar com a portinha aberta, o que eu vou entender de você? Eu vou entender que você está deixando a porta aberta para poder voltar, caso aqui não dê certo. Vocês pensam que eu sou mentiroso? Será que eu não sei o que é certo e errado? Eu só tenho tido desilusões. Vocês, para mim, são como uma ilusão que eu tinha de amigos. Eu vou ler como é que está aqui, versículo 30. A iniquidade da minha língua? Não pode meu paladar discernir coisas perniciosas? O que vocês estão fazendo é mal e está me fazendo mal. Vocês disseram que vieram aqui para fazer o bem e vocês estão me fazendo mal. Eu só tenho tido desilusões. Eu confiei que vocês estariam comigo para me fazer o bem, mas vocês não estão aqui para me fazer o bem. Vocês estão aqui para me fazer o mal. Vocês são uma grande desilusão na minha vida. Para que vocês vieram aqui? Por acaso eu chamei? E muitas vezes, queridos, pessoas que vocês não chamaram, mas chegaram, não é? Com as perninhas delas, do modo próprio, elas podem te causar muito dissabor. Você não chamou, elas vieram. Mas, com boa intenção, vieram para te consolar, para te ajudar, para te socorrer. Ai, céu, então o que eu faço? Eu fico sozinho? Não, queridos, que bom e agradável é viver unidos com os irmãos. Queridos, eu provo disso aqui na minha família. Eu não estou dizendo que a sua família não seja boa. Eu estou dizendo que a minha é extraordinária. Eu não estou dizendo que a sua família também não seja extraordinária. Mas eu conheço os meus. E eu vivo num ambiente que eu não tenho palavras para dizer a vocês o quanto a minha família faz parte do meu louvor diário. Meu e do meu esposo. Eu espero de coração que você, claro, apanhamos para chegar até aqui. Queridos, conviver todos os dias juntos, 2 anos. 2 anos, vai fazer em março, 2 anos que nós estamos todos juntos. Chegamos a morar juntos, literalmente. Não é? Mas, amados, o que nós aprendemos aqui, amados, nós poderíamos... Gente, pessoas vão aí para cursar uma profissão, vão estudar aí, no caso, vai de medicina, vai ficar internada, ela que fica internada no hospital, não é verdade? Nós estamos aqui passando por um treinamento do Eterno, um intensivão, pela vida, para salvar vidas, para resgatar almas. Nós estamos no 2º ano ainda. Eu falei por hoje, Caio, esses dias, eu falei, Caio, será que a gente vai ter que ficar 3 anos e meio passando por isso, né? Passando por essas loucuras que a gente tem vivido? Vocês não imaginam o que acontece aqui, né? Vocês não têm noção das coisas que a gente vive, né? A gente tem que lutar junto bravamente uns pelos outros. Eu vi naquele incêndio, não era a casa do Orochi Caio que estava para mim em risco, era a minha casa. Entende? Queridos, nós aprendemos a viver em amor, isso é maravilhoso. Eu não tenho amigos de Ov próximos a mim. E eu peço ao Eterno que você possa viver do mesmo modo. E se alguém veio para você e te causou dissabores, queridos, não sejam hipócritas. Não sejam hipócritas, mas tem que ter feito para você. Não é você ouvir falar. Não, a coisa tem de chegar para você pela pessoa. Não adianta você chegar, olha, eu ouvi falar que você não sabe nem se é verdade.
A não ser que o Eterno tenha falado com você. Mas se o Eterno falou para você alguma coisa, se Ele mandou você falar, ótimo. Se Ele não mandou você falar, continue orando e crendo que o Eterno tem poder de alcançar as vidas por meio da sua intercessão. Ele fez isso com Iov e Ele quer fazer com você. Queridos, vamos orar? Querido Pai, em nome de Yeshua, nosso Mashiach, nós colocamos diante do Senhor alguns amigos que nós tenhamos, talvez como Iov, ou não. Mas nos ajude a lutar por almas, Senhor. Nos ajude a lutar por aqueles que ouvem. Pessoas que ouvem, elas querem de algum modo, elas querem mudar de vida. Podem até não saber disso, ou nem saber que estão errando. Podem ter um orgulho enorme nos seus espíritos que precisa ser trabalhado. Mas eu sei que o Senhor não despreza ninguém, porque o Senhor não desprezou a mim. Eu fui uma pessoa extremamente orgulhosa, e o Senhor trabalhou com a minha alma. Pai querido, pelo amor da Tua misericórdia, nos ajude a vermos o bem, a lutarmos por todos. E se temos pessoas, Pai, por algum motivo inexplicável, que andam conosco, mas não gostam de nós, nos ajude, Senhor, a termos condescendência para com o que é fraco e nos fortalecermos para não nos tornarmos seus iguais. Tenha piedade de nós, Pai. Ajuda-nos a não nos inclinarmos para aqueles que podem nos socorrer, e sim para aqueles que Tu desejas socorrer. Ajuda-nos a sermos firmados na rocha e agirmos como a rocha de Israel. Yeshua, eu sei que Te acusaram de ter um amigo rico, de ter roupas de fina estirpe. Eu sei que Te acusaram de comer com as pessoas ali que não eram dignas e disseram coisas muito ruins, que Tu eras um bastardo. Senhor, tenha piedade. E eu sei que o Senhor, quando possível, sempre rebateu seus interlocutores, mas muitos se retiraram. E Yehudá, quando Tu disseste para ele que o que ele tivesse que fazer, fizesse rápido, lamentavelmente ele correu para Te trair. Yeshua, ajuda-nos a correr para fazer o bem. Ajuda-nos a correr para demonstrar nosso amor, nosso afeto, nossa gratidão por Ti. Que essa nossa amizade, Mashiach, seja crescente. Tu és o Rei e eu posso falar contigo, eu não preciso ir diante de muitas pessoas que me levariam à Sua presença. A Tua Ruach tem feito isso na minha vida poderosamente. E eu Te louvo, Mashiach. Eu preciso muito de Ti, das Tuas intercessões. Todos que estão ouvindo carecem das Tuas intercessões por nós. Yeshua, nós estamos necessitados do Teu retorno e temos orado isso intensamente ao Pai. Eu tenho orado ao Pai pela Tua vinda. Mas hoje eu quero declarar a Ti, por favor, me ajude a ser Sua amiga. Ajude as pessoas que estão ouvindo, que desejam ser amigos Teus, a aprenderem como um amigo se porta, a não terem maus pensamentos sobre o Senhor, e nem julgamentos sobre quem o Senhor é. Voltando a Ti, meu Pai eterno, eu Te louvo por Mashiach, por esse plano inescrutável de salvação. Só o Senhor, Pai, uma mente privilegiada que Tu tens. O Senhor simplesmente e meu coração Te admira. Abençoa, Pai, nossos ouvintes, tira o medo, tira a angústia, tira toda sorte de mal, guarda-os na saúde, guarda a unidade familiar, dá-nos da Tua bondade para que possamos ver o bem. É a minha oração sincera, B'Shem Yeshua HaMashiach, que assim seja, assim seja. Mensagem do Céu.